Essa live é exclusiva da plataforma Saeb Digital. Somos uma plataforma que entrega todos os meses um planejamento pronto, alinhado às habilidades que serão cobradas nas avaliações externas de 2027. Além disso, oferecemos um caderno de testes mensal de língua portuguesa e matemática com correção comentada em vídeo, analisando gabaritos, distratores e sugerindo possíveis intervenções pedagógicas. Quem assina a nossa plataforma também tem acesso às nossas lives semanais, que podem ser reutilizadas em dias de estudo, encontros pedagógicos e planejamentos. Estamos juntos para transformar dados em ação pedagógica concreta. Olá, boa noite para você que nos acompanha neste exato momento, para você que verá posteriormente, mas de onde quer que você esteja, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Muito obrigada por participar deste instante, nesta live formativa de formação contínua para aquilo que precisamos em nossas ações diárias. Pois bem, sejam bem-vindos, bem-vindas, professor, professora, comunidade escolar, alunos, pais, a todos que participam conosco, equipe técnica de secretaria, as equipes pedagógicas. Muito obrigada. É sempre muito prazeroso trocar experiências com vocês. Pensar na educação. Para nós, que somos seres ativos, acreditamos, temos desafios, temos entraves, mas lutamos satisfatoriamente porque temos a missão de ensinar. E buscamos, sim, porque acreditamos e temos certeza que a educação é o caminho da mudança, é o caminho do progresso do nosso país. Muito obrigada pela participação de todos. Percebo que alguns estão entrando na live, estão participando. Vai lá, de onde é que você esteja, receba o nosso abraço. Muito obrigada. É muito importante a sua participação. Pois bem, eu começo justamente justificando o tema da live. Pensando com você, refletindo. E é o momento em que ainda dá tempo de você mandar o link lá no grupo da escola, no grupo de colegas, no grupo de pais, da sua comunidade escolar que você faz parte. Vamos interagir, vamos trocar, vamos lembrar, quem sabe, daquele que tem essa mesma angústia que eu tenho e que compartilho com vocês. Eu sei que vocês têm, mas de que maneira podemos trabalhar e fazer com que haja resultado? São essas intervenções que buscamos hoje. E pensamos justamente no seu potencial, mas na realidade que todos nós temos. Alunos que leem, mas não entendem. E quando nós falamos, nós pensamos e refletimos e entendemos que isso não é um detalhe no processo educacional. Isso é sinal de alerta para nós que preparamos o aluno para o SAEB, para nós que preparamos o aluno para ser leitor. Leitor competente, ativo, de que maneira podemos buscar estratégias quando muitas das vezes tudo parece ser desfavorável? Mas vamos pensar ativamente. De que maneira podemos contribuir? Eu, Alcenira Nogueira, uma prévia do nosso currículo para vocês que já nos conhecem, para vocês que nos veem no primeiro momento, muito obrigada pela sua participação. É muito gostoso buscar, testar, estudar tradição, experimentação e inovação. Tudo a seu favor e a seu dispor. E é com base nisso que preparamos o material de hoje e os materiais que vocês recebem mensalmente. Vocês têm cadernos de testes com itens similares, idênticos aos itens do SAEB. Vocês têm guia à disposição, onde em que as habilidades são desenvolvidas. Você tem a experimentação dessas habilidades, eixo cognitivo, eixo de conhecimento, estratégias para trabalhar as habilidades com os alunos. Trazemos sempre dicas, trazemos sempre estratégias baseadas em táticas, e como eu sempre disse, nós testamos, sempre inédito, para que você tenha material a seu dispor e use em sua rotina e contribua na temática que temos de hoje.
e tantas outras dificuldades que temos quando trabalhamos o aluno para evoluir, para a avaliação de 2027, para se tornar leitor ativo, leitor fluente, leitor que leia e compreenda. Pois bem, estão nossos principais canais de comunicação à sua disposição para que você interaja conosco, participe, nos acompanhe, acompanhe o nosso trabalho. Eu sou autora do Grupo 2 Língua Portuguesa. Você tem aqui na plataforma Saeb Digital uma equipe muito competente. Língua portuguesa, matemática, professores, coordenadores, assessoria pedagógica, toda uma equipe que busca, que testa, que vai lá no chão da sala de aula, que está sempre a par de tudo que acontece, que acompanha, sim, aquilo que envolve o SAEB e acompanha sempre o que o seu aluno precisa aprender para que ele tenha evolução. E, é claro, para dispor constantemente de materiais que dê continuidade à sua prática diária, garantindo o aprendizado do seu aluno, da sua aluna, professor, professora. Pois bem, entrando no tema, pensamos claramente quando eu penso no mito, numa situação que não é real. Eu volto a dizer, a leitura como repetição mecânica, passiva, ela não gera resultado. Ele lê, lê, mas não entende. Quando penso no Saeb, e aí reafirmamos o que falamos constantemente, falamos inclusive na última live. O Saeb é uma consequência direta de uma rotina intencional, pedagógica, preparada, investigando sempre o que é necessário, ou seja, o que o meu aluno precisa aprender. Com base na matriz Saeb, dialogando com o BNCC, o que eu preciso garantir na sala de aula, em minha rotina, no meu plano de aula, para que haja essa evolução. E não se prepara para o SAEB no ano da prova? Claro que não. Nós estamos nos preparando diariamente. E nesse processo, nessa rotina, nós queremos formar leitores ativos, leitores competentes. Para isso, exige-se a habilidade, exige-se a interação, exige o trabalho. E nessa busca constante, quando assim trabalhamos, voltamos a dizer: a leitura não é um conteúdo. E no processo cognitivo, nós recapitulamos de maneira mais intencional. Aquele conhecimento linguístico, a maneira como o texto é organizado, a forma, a pontuação, os vocábulos, entender a palavra, entender seu significado, a organização das palavras. A partir daí também pensar no conhecimento mais interacional, né? Entender o autor, a finalidade do texto, para que esse texto foi feito, qual o objetivo desse texto, a intenção comunicativa do texto. Quem escreveu esse texto? Em que momento? Aí vem também o conhecimento que nós, se fazemos uma comparação, um conhecimento enciclopédico, ou seja, o leitor, o mundo em que ele vive, o que ele traz de sua realidade, do seu meio. Quanto mais lê, é lógico que maior é a bagagem do aluno. Então, a memória, a visão de mundo, as experiências pessoais, nessa tríade e conexão, buscamos o sentido. O sentido não está no texto. Ele nasce no atrito, né, entre texto, leitor e autor. Tentando explicar um pouco mais e até trazendo para referenciar isso no nível cognitivo em que trabalham as habilidades Saeb, no mesmo diálogo com a habilidade BNCC nos eixos de conhecimento. Se eu buscar assim a língua, o código de comunicação, pensar na leitura de modo geral, aquilo que seria básico, identificar, lembrar, ele identifica, ele lembra, ele reconhece algumas habilidades aqui, inclusive mencionamos. A partir daí, vamos buscando essa evolução. Um aluno que precisa raciocinar e agora compreender, ele passa para um nível mais avançado, é proficiente, ele vai inferir. Ou seja, comparando com o que você tem de material nosso mensalmente, aquilo que você trabalha em sala de aula, quando não tem estratégia, quando não tem objetivo, nós nos perdemos. Trazer isso para a leitura, ou seja, preparar o aluno é guiá-lo intencionalmente, subindo os degraus cognitivos em cada texto lido, em cada aula preparada. Quando eu penso na dificuldade do meu aluno, diferentes realidades que eu sei que todos nós possuímos, então, assim, é importante refletir, trazer para o SAEB, trazer justamente para essa evolução cognitiva que nós trabalhamos
nas habilidades. Aí eu volto ao material que elaboramos, mas no seu plano de aula, na sua rotina pedagógica. As habilidades, elas passam pela leitura no eixo de conhecimento. Localizar informações, por exemplo. E aí eu vou para interpretar, inferir, compreender esse mesmo texto no eixo de conhecimento-leitura. Se o aluno não compreende o texto, pensa um pouco mais. Ele encontra dificuldade, é claro, nas questões mais simples. E nessa dificuldade, aí, como eu digo, nessa angústia que muitas das vezes nós temos, tentar interagir com o aluno do quinto ano e entender que ele ainda não lê. E quantas diferentes realidades, quando pensamos na inclusão, quando pensamos em nossa carga de trabalho diária, quando pensamos muitas das vezes que aplicamos diferentes estratégias e o aluno continua com a dificuldade. O que fazer, professora? Desistir? Nunca é alternativa para nós. Nós encontramos forças. O primeiro passo é ensinar o aluno, se eu penso, por exemplo, na habilidade em que ele precisa localizar a informação explícita. Eu vou trabalhar também por degrau. Localizar a informação que está explícita no texto. É mais simples do que ele ter que inferir. Então, nós vamos começar pelo básico. Identifica a informação explícita. Ele vai avançando progressivamente, para depois avançar e trabalhar a inferência, a compreensão, aquilo que ele lê e agora consegue de alguma maneira inferir, compreender. Quando eu falo, por exemplo, de identificar a ideia central, no básico, identificou a ideia central, aquilo que sustenta o texto. Eu vou seguir no mesmo processo de entender agora, reconhecer a intenção do texto. E tudo isso nós trabalhamos quando a nossa aula é planejada nesta premissa, nessa busca, nessa atuação diária, ou seja, tentando explicar um pouco mais. É um ciclo que otimiza, é a rotina que otimiza. Eu costumo dizer que é a rotina pedagógica produtiva, é o ciclo que vai garantir resultado. Não é uma aula sem o devido planejamento, mas é trabalhar de maneira organizada. E essas estratégias elas têm que ser organizadas em minha escolha diária. O que eu trabalho hoje, o que eu trabalho amanhã, como eu vou organizar minha rotina semanal. Então, pensando assim, é justamente, né, vamos lá, analisar as palavras do texto, entender, identifiquei, agora eu vou ter que testar, eu vou avançar um pouco mais. Então, o professor, ele trabalha buscando sempre essa alternativa de em diferentes momentos, diferentes estratégias. O trabalho do professor faz diferença todos os dias. Percebo que alguns estão entrando agora na live, alguns participam conosco. Um grande abraço, gente. Muito obrigada pela sua participação. E eu aproveito e faço uma pausa para elogiar o seu trabalho. O professor transforma a leitura em compreensão. O professor é quem garante todos os dias que o aluno evolua. O aluno que, como eu disse, muitas das vezes nos desafia, mas nós acreditamos. É o seu trabalho que faz diferença todos os dias, professor. É o seu trabalho, professora, que garante que o seu aluno vá para a escola todos os dias e, embora as dificuldades, embora percebendo as limitações, você continua, você insiste, você quer que esse aluno que lê e não compreenda avance. E de que maneira nós conseguimos fazer isso? Eu aproveito para parabenizar todos os professores. Nós acreditamos na educação. E como eu disse no início, é nós que garantimos que o país continue no progresso necessário. Vamos encontrar entraves? Sim, mas continuamos acreditando e dando o nosso melhor diariamente. Parabéns, professor. Parabéns, professora. E a todos vocês que vivem pela educação. Pois bem, essa leitura, de que forma eu posso fazer? Vou montar minha rotina pedagógica e eu escolho o texto que preciso trabalhar, sempre um texto que é adequado para o aluno que irá participar do processo da leitura. Ele é ativo nesse processo, ele não é passivo. Então, é muito importante, quando trabalhamos a rotina, o plano de aula, a escolha do texto diariamente, usar de estratégias essenciais.
Na verdade, é otimizar com estratégias e garantir que o tempo da aula seja produtivo, nosso tempo pedagógico. É um ciclo que garanta que o tempo da aula seja produtivo, reafirmando, mas garante também que nenhuma habilidade fique para trás. Nós, da comunidade Saeb Digital, temos o nosso cronograma de habilidades e todas as habilidades Saeb, dialogando com o BNCC, trabalhamos todos os meses. Você tem essa mobilização da habilidade, você tem o caderno de teste, tudo isso à sua disposição, além de materiais para a apresentação em PowerPoint, além da videoaula do professor, tudo isso para complementar a sua rotina, que também é planejada. E ao escolher o texto, pensar na leitura, quais estratégias são importantes para essa evolução? Antes da leitura, nós precisamos antecipar. Claro, criar expectativas no aluno, ativar a bagagem para que ele participe. Se não houver essa predição, se não houver essa expectativa criada antecipadamente, o aluno não participa do ato de ler. É claro, eu vou começar a leitura e ele simplesmente vai estar voando, vai pedir para ir ao banheiro, vai estar ali, mas não vai estar ali definitivamente. Ele não vai participar. Ele vai ser passivo, vai ser o processo mecânico. Eu só consigo aprimorar a leitura, se houver uma predição adequada, eu vou ativar, sim, os conhecimentos prévios do aluno, ativar sua bagagem, para que durante a leitura eu consiga fazer as devidas intervenções e garantir que o meu aluno participe e que ele continue avançando. Para ele compreender o que estamos lendo durante a leitura, faça pausas, teste hipóteses, monitore, acompanhe. Quais estratégias estamos fazendo? E depois do ato de ler, é o momento de extrapolar, sintetizar o que lemos até ali e até sair do que lemos para ampliar no espaço externo. Mas como assim, professora? Pois bem, sim. Quais té- táticas ou estratégias técnicas podemos utilizar para sempre o processo de leitura ser um processo produtivo? Né? Por que estamos lendo isto? O que acham desse texto? Sempre olhando para o texto, investigando, a tática é justamente de ativar o conhecimento e o propósito do texto. Se eu estou com um texto multissemiótico, se eu estou com um texto em prosa, um texto em verso, o que vamos ler? O suporte, o formato do texto, as características do texto, isso nos garante. A leitura é o eixo de conhecimento, é trabalhando o BNCC, a base da aprendizagem do meu aluno, da sua aluna. E este aluno que está em evolução precisa da nossa atuação, precisa do nosso esforço. Então, pensando nessa prática constante, vamos buscar algumas estratégias. Se eu falo, por exemplo, na inferência, né? Identificar uma pista no texto, uma pista que não está explícita, ela está escondida. Estou ativando a compreensão, trazendo alguma das nossas habilidades nas informações implícitas no texto. Por exemplo, um sorriso forçado que mascarava a tensão. O que seria isso? O que está escondido no texto? É um desconforto. Ou seja, medo. O que acontece? É alegria? O sentimento real não é alegria. Seria o quê? Um medo? Um sorriso forçado que mascarava, disfarçava a tensão. O silêncio ensurdecedor no final da frase. A pausa no texto que é proposital. O personagem está escondendo algo crucial, importante, ou talvez, quem sabe, esperando uma reação. Estratégias práticas que nós usamos para o meu aluno que já evoluiu no básico, continuar no processo evolutivo, tornar-se proficiente, investigar como detetive, por exemplo. O que personagem realmente quis dizer com isso? O que será que ele sentiu? Identificar as pistas, os sentimentos, as intenções que não foram explícitas, mas conseguimos criar uma certa percepção com base no conhecimento que temos. É modificar para compreender, alterar a frase, notar a mudança de sentido ao alterar a frase. Estratégias diferentes. E depois que eu faço, como eu disse antes, retomando o que acabamos de falar, para o meu aluno que está no processo de leitura, o que eu faço antes? Como eu disse, eu vou ativar a bagagem que ele já tem de conhecimento, para que ele se envolva, para que ele se torne ativo no ato de ler. Uma outra estratégia enquanto estamos lendo é pausar. Sempre que eu percebo que eles estão envolvidos, é fazer as pausas.
é quebrar aquela fluência mecânica, é conduzir a leitura mediada mesmo, com pausas planejadas. Para quê? Forçar o trabalho cognitivo do aluno, prever, quem sabe, acontecimentos, levantar hipóteses antes de virar a página. Essas páginas são essenciais. Interromper para pensar. Como eu disse, forçar o trabalho cognitivo do aluno. Eu fiz o trabalho antes ao escolher o texto. Em meu plano de aula, em minha rotina, pensei no texto e estrategicamente vamos utilizar das táticas certas para que o meu aluno saia dessa leitura mecanizada e consiga se tornar um leitor fluente, ativo no processo de leitura e compreensão do texto. A pausa é essencial. As pausas estratégicas. Então, pensar assim, por exemplo, ler para sentir, explorar a entonação de cada palavra, voltar aqui, por exemplo, à organização, à construção de sentidos, quando trabalhamos a habilidade, por exemplo, de pontuação. A porta estava aberta. A porta estava aberta. A porta estava aberta. Se nós não tivermos a atenção, o cuidado com a leitura exemplar, com a devida entonação, muitas das vezes dramatizar a frase, encenar os diálogos, o aluno não consegue sair da leitura mecanizada. É focar na troca de pontuação e nos diferentes sentidos. A travessão como marcador de ação no texto. Um discurso direto, quem sabe. É trabalhar o sinal de pontuação para que ele saia do básico, identificar e eu continue evoluindo para reconhecer os diferentes sentidos que este sinal de pontuação provoca no texto. É trabalhar no processo em que ele precisa, por exemplo, vamos lá, citar. Eu estou trabalhando um gráfico, por exemplo, as diferentes cores, o processo quantitativo, um gráfico do cotidiano escolar, situações, problemas diárias, para cruzar esses dados visuais e entender a importância de se expor no gráfico para entender esse quantitativo. Porque os dados visuais com verbais vão auxiliar na compreensão daquilo que quer se mensurar no momento. O que cada cor quer dizer? O que cada categoria representa? Qual é o tema do texto? De que fala esse texto? Quais são as variáveis medidas do texto? Então, assim, são nas táticas diárias. É naquilo que eu trabalho na sala. Quantas meninas temos hoje? Então, às vezes você quer usar uma estratégia que você já usa diariamente. Meninas, quantas temos? Meninos. Como podemos ilustrar isso graficamente? E é trabalhar constantemente com essas diferenças de habilidades e de que maneira cada habilidade pode ser trabalhada enquanto eu faço a leitura de diferentes textos. Professor, ao trabalhar seu plano de aula, procure variar o plano de aula com textos. Escolha os diferentes gêneros, características de cada texto, textos que você sabe que vão encantar, que vão chamar a atenção do aluno. E ao montar o seu plano em sua rotina pedagógica, trabalhe as habilidades sempre focando no eixo cognitivo, entendendo se é básico para ele ou se ele já passa por proficiente, mas sempre nas estratégias de tentar compreender o texto para que haja um avanço. Um exercício de tradução, por exemplo, é uma técnica comprovada. O que seria esse exercício de tradução? Reescrita de falas informais para a nova norma padrão e vice-versa. Trabalhar para identificar os diferentes momentos em que eles falam, em que eles interagem e utilizam do processo de comunicação. Quando é mais formalizado? Quando é menos formalizado? Quando ele fala com um amigo, que tipo de linguagem ele usa? Mas quando ele está, por exemplo, na igreja, num sermão, qual é a linguagem utilizada? Se é no momento cerimonial mais solene, qual é a linguagem utilizada? Adequar-se ao contexto, aos falantes, aos interlocutores do texto, abolindo o conceito de erro. Não existe erro, existe adequação linguística, adequando-se ao momento, adequando-se aos interlocutores para entender qual é a variante linguística que vamos utilizar. E o exercício de tradução é interessante, eles buscam sempre a tradução, quem sabe, para traduzir do inglês para o português. E aí nós podemos fazer uns exercícios de trazer do formal para o informal ou vice-versa, adequando-se
trabalhando habilidade nível básico que complementa e auxilia na compreensão do que se lê, entendendo o que se lê, num processo de atividades diárias que podem ser inseridas no meu tempo produtivo de aula, para que a cada aula, a cada leitura, tenhamos resultados. Por exemplo, outras estratégias, quando pensamos no item, trabalhando SAEB, pensamos, como eu disse, na habilidade. A habilidade nos garante o eixo cognitivo, se é básico, se é proficiente, se é avançado no nível posterior. E trabalhando assim, eu vou buscar o texto base. Com base no texto, a habilidade, vamos montar o enunciado. As alternativas com 3 distratores plausíveis e um gabarito. Aí vem o recurso. Localizar o verbo de comando que está no enunciado. Inferir, reconhecer, relacionar. Aí vem a pergunta, né? O que ou em que o verbo, né, se revela? Isso revela o alvo exato da habilidade. O que ou em que? Ao verbo. Ou seja, eu vou começar entendendo aqui qual é o eixo cognitivo do item. Ensinar o aluno a ler o enunciado é muito importante. Ler o enunciado é um mapa para a resposta correta, porque o enunciado direciona para o gabarito, não apenas um obstáculo, não apenas para o distrator. Se ele se prende apenas ao texto, os distratores vão conduzir para o que está no texto. O aluno precisa ler o enunciado e esse verbo de ação, ele vai direcionar o nível do item. E a partir daí, como eu disse, eu vou conseguir trabalhar com o aluno para que ele avance. E se eu trabalho o nível básico, eu vou conseguir progressivamente sair para o proficiente e auxiliá-lo na compreensão do texto, porque nós buscamos fazer com que o nosso aluno do quarto, do quinto e em diferentes segmentos seja um aluno proficiente. E isso garante que ele compreenda o que lê, que ele consiga inferir, que ele vá além, que ele vá além na inferência, trabalhando, como eu digo, localizar o verbo, comando que está no enunciado, entender o enunciado, que é um mapa que conduz ao gabarito, não aos distratores. E como eu sempre disse, nesse eixo, nesse trabalho, você consegue montar seu plano estrategicamente, aproveitando cada minuto de aula para que nenhum instante se perca, para que não haja nenhum prejuízo de aprendizagem, para também que não fique cansativo. Quando eu trabalho numa rotina estrategicamente com o tempo pedagógico, nós vamos trabalhar as habilidades SAEB, vamos garantir que ele aprenda todas as habilidades BNCC, porque há o diálogo da habilidade SAEB e BNCC, e vamos constantemente evoluir. Então, assim, quando eu penso, por exemplo, você tem no material que nós elaboramos, o guia de mobilização de habilidades tem o verbo que indica a ação cognitiva. Se é reconhecer, se é identificar, se é inferir, se é compreender. E aí vem o eixo, que é o eixo de conhecimento de acordo com o BNCC. O eixo de conhecimento é leitura, já que estamos falando, é o eixo predominante na avaliação SAEB. Análise linguística, semiótica. Pensar na leitura é pensar sempre nesse aluno que precisa dominar o básico e sair do básico para o proficiente. Então, o grau de complexidade, de acordo com a taxonomia de Bloom revisada, no material que elaboramos para vocês, tem inclusive as práticas que são estratégias aplicáveis a cada habilidade, essas habilidades essenciais. E nessa anatomia do guia, vamos pegar alguns exemplos assim. Para as nossas interações, né? Por exemplo, se trabalhamos as variedades linguísticas, o verbo é identificar. Ele vai observar as marcas de oralidade, as marcas de fala. E a intervenção docente? Temos essas estratégias no guia. Onde falamos assim? Com o colega que temos intimidade? Ou com o professor quando eu preciso requerer para fazer uma segunda chamada de prova? Quando eu leio uma informação que está explícita, ou a informação implícita no texto, relacionando as pistas deixadas pelo autor, então qual palavra no texto me fez pensar assim? Se eu faço a leitura de um gráfico, por exemplo, na H11, analisar nível proficiente.
Eu vou cruzar o texto verbal com o não verbal e pensar com o aluno qual a importância, o que ele denota, o que demonstra, como a legenda muda e o que entendemos, por exemplo, do título do texto. Trabalhar assim, garantir assim, é avançar. E aqui nós temos algumas dicas, algumas estratégias dinâmicas para que você aplique em sala de aula. São exemplos que também deixamos na sessão prática na guia de mobilização de habilidades. Como aplicar, por exemplo, escreva a mesma frase no quadro com pontuações diferentes. É o jogo da entonação. Pensando assim num processo de gamificação, vamos comer, crianças! Crianças estudaram para a prova? Fizeram atividade? Mude, interrogue, afirme, fale com intensidade, mude o sinal, mude a entonação, peça para eles dramatizarem. Isso é muito importante para a compreensão, para entender o sentido de cada frase e como mudou com o sinal de pontuação. Se transforma a pontuação em uma regra invisível, em uma ferramenta de conhecimento, de intenção, de sobrevivência no texto. Isso auxilia no processo de compreensão. Percebemos muitas das vezes, e isso percebemos sim claramente, quantas das vezes fazemos inúmeras visitas em escolas, em diferentes espaços, e o professor faz a leitura tão mecanizada como o aluno. Nessa prática, o que a gente entende claramente é que não haverá evolução. Para haver evolução, tem que se ter a estratégia. Como eu disse, é importantíssimo o antes, o durante e o depois. Com diferentes nomes, é a predição, é o que eu faço durante a leitura do texto, quais intervenções pedagógicas precisam ser feitas durante a leitura do texto, o que eu faço depois da leitura do texto para sintetizar, para confirmar o que eu, por exemplo, ativei na bagagem do aluno lá na predição. E nas diferentes estratégias da leitura que nós vamos trabalhar as habilidades. E assim vamos garantir que haja evolução. O mapa da linguagem, por exemplo, em outra estratégia didática bem interessante, uma dica para você, professor. Por exemplo, compare as falas em tirinhas. A fala, por exemplo, no interior para a fala da zona urbana. Crie um quadro coletivo com os materiais que você dispõe em sala, duas colunas, onde falamos assim. Quando usamos esse tipo de linguagem? A tradução, como eu disse antes, propõe a reescrita de uma fala informal para uma fala formal, uma carta para o prefeito, por exemplo, uma carta para um amigo. Faça a transcrição. O aluno compreende as diferentes formas de falar quando essas estratégias são inseridas em nossos planos de aula. Quando eu penso no texto, já penso numa estratégia com ele para que haja a evolução. Se eu simplesmente faço uma rotina e nessa rotina eu não tenho devido cuidado com o texto, vai continuar mecanizada a leitura, eu vou sair com esse aluno, ele vai para o ano seguinte da mesma forma e não haverá evolução. É muito importante trabalharmos as habilidades. Aqui, por exemplo, quando falamos das variantes linguísticas, entender que o nosso código de comunicação é essencial, entender que em diferentes contextos o modo de falar vai sim variar e adequar-se ao ambiente. Entender que falar de forma diferente não é erro. Trabalhar para que não haja o preconceito linguístico. Entender que existe a variação e a adequação ao contexto de comunicação. Essas estratégias trabalhamos quando eu escolho o texto, não textos enormes, trabalhando com textos adaptados ao meu aluno, ao seu aluno, à sua realidade, entendendo que cada texto pode ter diferentes estratégias. E, com essa percepção, montar o meu plano de aula, montar a minha rotina pedagógica, que é de extrema importância para que o aluno consiga ler e entender o que lê. Por exemplo, uma outra dica maravilhosa é trabalhar o laboratório das palavras. Por exemplo, vamos trabalhar prefixo que vem antes da palavrinha, que vem antes do radical, sufixo que vem depois. Vamos fazer o jogo transforma a palavra. Adicione, retire, afixo. Vou colocar no início, vou colocar depois, adicione afixos e questione. Mudou o sentido? Qual o novo significado dessa palavra? O desafio, por exemplo, da palavra secreta, que é uma dica que deixamos lá à sua disposição no material.
de guias, dou guia preparado para vocês. Pistas morfológicas, por exemplo, para a turma descobrir qual é a palavra. Isto vai ampliar de forma satisfatória a condição de entender os diferentes sentidos dos vocábulos, ampliar o vocabulário dos alunos, ampliar a autonomia leitora. O aluno para de travar e quando você menos percebe, ele vai encontrar o significado das palavras maiores, longas, você vai perceber que essa evolução ela vai acontecer naturalmente. Isso eu estou falando porque eu testo. E é com base nas estratégias que a gente faz justamente a experimentação com alguns alunos, que temos certeza que ela dá certo e que garante o resultado. Falar de leitura é pensar justamente assim. Se eu falo numa leitura de multi maneiras de entender o texto, título, a legenda, a cor, a expressão fisionômica, não pule logo para os dados numéricos. Leia todos os elementos. Leia o título, leia a legenda, se eu estou no gráfico, no infográfico. A pergunta, né, orientadora, o que esse gráfico mostra que o texto não diz? Os elementos de análise gráfica, por exemplo, eles revelam uma estrutura de dados. Compare informações quantitativas que foram mensuradas. Crie situações, problemas baseados nessa imagem. O aluno para de ver a imagem como se fosse só um enfeite ali que não faz sentido nenhum para ele e passa a tratá-la como texto portador de dados críticos. Começam a entender que esse texto é de extrema importância. E o que é mais importante, quando ele começa a entender que esse texto faz sentido para ele. Quando faz sentido para ele em seu meio, em sua vida cotidiana social, ele entende ainda mais, ele amplia a sua condição de compreensão leitora. As informações implícitas, os nossos detetives do texto. Como aplicar? É na mediação leitora. Interromper para pensar, refletir. Pausas estratégicas durante a leitura para levantar hipóteses, para aguçar a dedução. Selecione pistas escondidas. Marque com cores as palavras que indicam sentimentos que não estão expressos no texto. Construa um mapa de inferências. Qual é o efeito disso? Aprender a ler nas entrelinhas, a construir sentido com base naquilo que ele já tem na bagagem deles, a ampliar a condição de ler e compreender o texto na íntegra, não se limitando ao que está explícito, mas avançando para o que não está explícito. O texto diz: o que podemos concluir? Jogou a mochila no sofá. Por que ele jogou no sofá? Estava chateado. Não falou com ninguém. Aconteceu alguma coisa na escola? A intervenção de ouro. Qual palavra te provou isso? É justificar com base em elementos que estão no texto, pois são as pistas que favorecem a compreensão e possibilitam a inferência. Você está trabalhando o cognitivo do aluno para a evolução. Como eu disse, estamos saindo do básico para o proficiente. O que o texto diz? Eu tenho uma evidência ali deixada na superfície do texto. O que podemos concluir? Toda, toda a inferência, ela tem um objetivo, que é transformar o que eu penso, o que eu acho do aluno em um que o texto sugere sobre isso. Então, assim, o texto diz isso, eu tenho uma evidência aqui. O que podemos concluir? Essa é a inferência justificada. O texto sugere isso por quê? É trabalhar isso no depois. Eu já fiz o antes, já fiz o durante. Eu estou na consolidação, estou no depois. O que podemos concluir com isso? O mapa das inferências que pode ser trabalhado. E, nessa busca, eu preciso de rotina. Quando a habilidade vira rotina, o resultado vira consequência, isso é natural. Eu preciso ter sempre a atenção, como eu disse, evoluir, estudar a habilidade. Você tem isso, você que é assinante da plataforma Saeb Digital tem isso trabalhado e monitorado para você, à sua disposição. Depois eu preciso ter cuidado de planejar sempre com base no verbo, que é a ação cognitiva, que o aluno precisará dispor ao e ler, por exemplo, um texto e ser testado, desafiado dentre o- os pontos deixados no texto, evidenciados no texto, como eu disse, volta aqui, ele identifica, ele reconhece, já é natural para ele. A partir daí eu vou trabalhar no processo evolutivo. Então eu volto aqui.
Eu estudo a habilidade. Com base na habilidade, eu monto a minha rotina semanal. A partir daí, eu tenho as habilidades que eu vou trabalhar naquela semana. Eu vou trabalhar, então, sempre planejando com base no verbo, porque ele direciona se o nível é básico, se o nível é proficiente ou se já está avançado. Com base nisso, eu vou aplicar estratégias, essas estratégias sempre relacionando com o texto, para que eu consiga aplicar, além do guia, você que é assinante Saeb, o caderno de testes. E depois você dispõe, inclusive, desses itens para trabalhar numa aula expositiva e dialogar com o aluno. Com isso, nós vamos analisar os erros, retomar as habilidades e aplicar as intervenções. E aí reafirmamos: quando a habilidade vira rotina pedagógica, esse resultado vai acontecer. Não tem como dar errado, ele acontece. Então, recapitulando, a leitura passiva, ele vai decodificar as palavras, mas não vai simplesmente compreender, ele não consegue levantar hipóteses, ele não é um sujeito ativo. Quando eu tenho uma leitura ativa estruturada, o professor ele vai mediar pausas, ele vai explorar o que está implícito, ele vai fornecer ferramentas de análise. Um professor, quando ele é passivo, ele entrega o texto pronto e simplesmente faz perguntas literais do texto que não levam à compreensão. Qual o resultado? Falando em Saeb, se é uma leitura passiva, se é um aluno passivo, um professor passivo, é baixo desempenho em itens inferenciais analíticos que exige proficiência do aluno. Quando eu trabalho como ativo, quando o meu aluno tem uma leitura ativa estruturada, a proficiência é natural. Por quê? Porque nós vamos provocar a autonomia leitora do educador, do educando. Esse educador que trabalha o antes, o durante e depois em cada leitura, ele traz e propicia, ele traz e garante um terreno para que o aluno seja ativo, seja protagonista. Porque o texto não é um produto pronto. Ele é um fenômeno em transformação que exige trabalho do leitor. Nessa junção, nessa tríade, recapitulamos. Eu preciso do antes, preparar o terreno. Durante a leitura, eu preciso de uma engenharia reversa do texto, pausas estratégicas, inferências, detecção de pistas. E eu não posso esquecer do depois, que é consolidação crítica do que se leu. É justificar, é confirmar o que você fez na predição, para que haja a constante evolução do aluno. E nessa busca, nessa prática diária, nós não desistimos. Eu pensei antes, eu fiz o objetivo. Por que estamos lendo isso hoje? O que eu tenho no texto? O que ele dispõe? Não pule a etapa. É no conhecimento enciclopédico do aluno que nós vamos criar ganchos cognitivos para ancorar os outros textos que virão posteriormente nas outras aulas, todos com seus objetivos. Recapitulando, durante a leitura, use as pausas estratégicas. Trabalhe a leitura mediática. Lê, interrompe, olhe como está a participação dos alunos. Uma pausa intencional, por exemplo, no momento de clímax de uma narrativa, no momento em que você quer aguçar a curiosidade. O que vocês acham que vai acontecer agora? O que vocês entendem? Eles participam? Eles gostam? Quais palavras do texto te fizeram pensar assim? A leitura ativa, ela torna o aluno ativo. É uma investigação em tempo real. Por quê? Porque o aluno vai acompanhar o seu raciocínio, professor. E vai acompanhar o raciocínio do aluno que está com você. E aí nós vamos auxiliá-lo e mapear quem fez o texto, em que momento fez, quando, qual o conflito da narrativa. Sendo assim, nesse processo de mediação, como falamos antes, nós vamos para o avanço. Nós vamos para a fase em que vamos consolidar. Se eu tenho o explícito, está ali na superfície. O implícito, sentimentos, intenções, as consequências não declaradas, o personagem está furioso. Então, nesse momento, eu vou praticar em sala de aula a técnica, por exemplo, que eu falei dos detetives de texto e tantas outras estratégias que nós deixamos nos materiais inéditos mensais para você. Peça aos alunos que usem marcadores coloridos, grifem as palavras explícitas, sustente depois o que eles propuseram lá na inferência, quando você fez a mediação. Auxilie-os a avançar. Pensar assim, voltamos, né? Encontrou a palavra, trabalhando no dicionário, um caminho passivo. Se ignorar a palavra, interromper a leitura, o que seria um caminho ativo? Quais estratégias podemos buscar? Né? Estratégias do antes e depois. Ler a frase anterior, posterior no texto.
a troca, substituir mentalmente uma palavra por uma palavra que eles conhecem, o sentido é o mesmo? Como que eu posso trocar aqui uma palavra e ter o mesmo sentido? É essa competência que cria a fluência, que dá e garante a evolução na autonomia leitora do aluno, reduzindo o atrito durante as avaliações e garantindo que ele consiga participar ativamente, evoluir ativamente, sair do passivo para um caminho ativo. Então, assim, só para refletir no final, falar da pontuação, diferentes momentos em que trocamos os sinais de pontuação, os distintos sentidos ao se mudar o sinal. Ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora? É mudar, é fazer cada dia mais, dramatiza-se, lê, faz uma gravação, ouve-se, põe no microfone, põe-os para participar ativamente da aula. E assim, com as diferentes habilidades, nós vamos avançando. É nesse avanço diário que queremos consolidar. O que o texto diz? O leitor precisa separar a ideia central dos detalhes que estão no texto, os pormenores. Onde está escrito? Encolhe as percepções dos alunos, garanta que exista materialidade no texto, que eles participem disso. E por que a alternativa não é correta? Por que que esse distrator aqui não é o gabarito da questão? Analisar o gabarito, entender por que que o aluno optou pelo distrator, usar dos itens que, inclusive, nós deixamos para você em nosso material. E, a partir daí, auxiliá-lo, não dizendo que ele errou, mas fazendo-o raciocinar com a sua motivação, para que ele se torne um leitor autônomo. Aí é o que eu volto a dizer. Quando o trabalho intencional, com habilidades específicas, consolida a compreensão global do texto todos os dias, a avaliação externa torna-se apenas uma fotografia natural do resultado que você tem, será a sua realidade em sala de aula. Nós formamos leitores que é para a vida quando nós trabalhamos a autonomia. Formar leitores críticos, pensantes, seres pensantes, é a meta do sistema. Não é apenas treinar para uma prova, mas é garantir a evolução, a excelência diária do aluno. Então, de modo geral, para esse leitor autônomo que temos em sala de aula, esse leitor evolutivo em sala de aula, o que nós queremos? É sempre aquela arquitetura da compreensão, uma análise crítica, o significado e a informação. Eu tenho informação ali, a partir dali, eu vou sair da informação para buscar o significado. Depois eu tenho condição de fazer uma análise crítica. É a arquitetura da compreensão. E nessa arquitetura, eu friso. Se eu pudesse definir o que falamos hoje, é uma seleção estratégica de texto por plano de aula e sempre trabalhar o ativar a bagagem do aluno, que é ativar e definir o que será lido antes da leitura. Prepare o terreno. Durante a leitura, monitore e levante possibilidades. E após a leitura, construa com os alunos, consolide, justifique, para que haja conhecimento e avanço em cada leitura trabalhada em sua aula, professor. Nós sempre construímos sentidos quando nós trabalhamos com planejamento. É transformar a informação em alicerce de sentido. Então, quando o meu texto é pensado, quando eu já trabalho estrategicamente todos os textos da mesma maneira, eu vou fazer sempre a predição. Não deixe de fazer a predição. Não deixe de aguçar os conhecimentos prévios do aluno, para que você consiga, na mediação, usar diferentes estratégias de mediação para que o aluno avance. E, por fim, uma leitura exemplar, que é fundamental. Então, defina o objetivo. Use estratégias, tenha justificativas textuais, tenha uma inferência guiada, a leitura em blocos, são estratégias essenciais. Se eu pudesse falar 5 estratégias com você, professor, professora, com base no que testamos, na busca diária da linguística e sua evolução, é definir o objetivo, as pausas estratégicas, como eu disse, ancorar toda a resposta em evidência do texto, é voltar no texto e auxiliá-lo numa inferência guiada, a se embasar nas pistas explícitas, a ler nas entrelinhas e a reduzir, consequentemente. Quando eu faço uma leitura em blocos, ele fica mais atrativo,
menos pesaroso. Eu vou reduzir a carga cognitiva e vou lidar com um trecho de cada vez. Assim o texto se torna mais gostoso de ler. E, é claro, testando isso, temos certeza que ele vai se tornar um aluno construtor, um aluno ativo nesse processo. É guiar a rota, você, docente, é estimular a dúvida, é provocar pausas. E o aluno, ele vai identificar esses dados, ele vai analisar o contexto, ele vai justificar as escolhas. A leitura guiada, feita pelo docente, ela é fundamental. Nesse educador, nessa educadora, que é o arquiteto do processo evolutivo. E voltando a falar em professor, voltando a falar no seu trabalho, professor, escolha uma tática. Pensar em você é de extrema importância, porque você é a base da aprendizagem. Pensar na nossa atuação é pensar na predominância de nossa atuação. Quanto faz diferença, embora as dificuldades. E aí o caminho para o final, justamente como análise, né? E que merece uma reflexão. O que o aluno aprende, claro, claramente, é resultado direto da sua medição, da sua mediação, da sua atuação. Você mensura o que ele precisa aprender. E a partir daí, é lógico, como eu disse, as dificuldades surgem, os atritos surgem. Quantas das vezes nós ficamos angustiados porque achamos que não há evolução? Volte, não desista. Cada leitura precisa ser feita com o devido cuidado. Eu preciso do antes, o durante e o depois. Quando eu divido em simplesmente em partes, quando eu consigo fragmentar essas partes, eu consigo auxiliar na produção do texto. Então, assim, qual é a habilidade que eu vou trabalhar? A habilidade precisa virar rotina. E se eu penso assim, eu vou buscar e vou ter certeza que os resultados serão satisfatórios. O que o aluno aprende, professor, é resultado direto da sua mediação. É de extrema importância a sua mediação para que ele se torne ativo. Você é essencial nesse processo. Você é crucial. Então, volto. Cada plano de aula é pensado. E quando eu planejo, cada minuto é aproveitado. Utilize esquemas visuais, cores para apoiar os alunos de acordo com aquilo que você dispõe em sala de aula. Transforme a análise de erros em um degrau de aprendizagem. Nunca em erro, nunca em punição. É justamente para ancorar as dificuldades de interpretação dos alunos, porque as cores auxiliam na memorização, elas fixam. Inserir pelo menos uma tática. Uma tática. Você que é assinante vai ficar com essa. Estes slides estarão à sua disposição. Estão também nos materiais mensais que você recebe. Use uma tática do guia, uma pausa estratégica, uma palavra detetive, um mapa de inferência. Mas não consigo fazer isso. Escolha uma intervenção por semana, uma tática semanal. Eu garanto que você terá resultado. Eu garanto, porque isso nós testamos, nós comprovamos. O resultado ele acontece. Ele não precisa ser um resultado da noite por dia, como nós usamos em muitas das vezes no nosso linguajar. Não é que tem que ser imediato, mas é um resultado contínuo, um resultado que acontece naturalmente. Então, em cada plano de aula, escolha o texto. Defina o alvo da leitura, antecipe os obstáculos de vocabulário da sua turma, as palavras que eles não entenderão. Planeje as pausas. Marque no texto que você lerá, no papel impresso, no livro didático que você escolheu, no livro paradidático. Marque fisicamente no papel, onde você precisa interromper para fazê-los pensar e pense com eles. Prepare a pergunta implícita. Formule essas perguntas provocativas que não têm resposta óbvia na superfície do texto. E, como eu disse, destine 5 minutos focados para debater, por exemplo, como a pontuação alterou o clima do parágrafo lido. Aí eu estou trabalhando as habilidades, eu estou escolhendo o texto com propósito e com estratégia. Aí fica a dica. Aplica, quem sabe, amanhã, na sua aula de amanhã que você já planejou. Amanhã, quem sabe dá para você já inserir uma das táticas no processo de leitura. É pensar nessa leitura diária que nós estamos buscando, o que queremos em evolução. Você não precisa mudar todo o seu planejamento de uma vez. Não, não, nós sabemos que não dá. Quando nós falamos da leitura ativa, nós falamos de detalhes, na intencionalidade de cada pergunta que você faz aos seus alunos. Escolha uma estratégia. Escolha uma das dicas. Um jogo, um mapa de linguagem,
um detetive do texto, a transcrição da informalidade para a formalidade, uma das técnicas que falamos aqui. Mas o mais importante, não faça uma leitura sem propósito. Não faça uma leitura sem planejamento, porque simplesmente eu vou perder tempo. Eu vou passar semanas e mais semanas perdendo tempo, continuando com alunos passivos, porque a minha atitude está passiva. Logo, teremos e continuaremos com a mesma realidade. Um aluno que lê mecanicamente, mas não compreende o que lê. E o alerta continua ativo, mas eu continuo parabenizando a sua ação, porque a sua mediação, dentro das suas, como eu disse, não adianta a gente pensar que tem demais e buscar demais, mas dentro das suas possibilidades, trabalhe cada leitura com um propósito, antes, durante e depois. Não deixe nenhuma da leitura, nenhuma das leituras que você trabalha em sala sem intencionalidade, porque agindo assim, eu simplesmente estou sendo ativo e eu com certeza, naturalmente, terei resultado. Gente, eu percebo que muitos estão conosco, muitos permanecem na live. Um grande abraço, obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho. Mande perguntas, pode mandar, estou à disposição de vocês. Qualquer interação, qualquer momento que você viu aqui, que você talvez não entendeu a estratégia, nosso tempo é curto, mas continuamos sempre à sua disposição. Eu volto a frisar e concluímos tudo que falamos hoje. Leitura sem estratégia é simplesmente tentativa. Leitura com estratégia é aprendizagem. Não perca mais tempo. Então, um desafio para hoje. Escolha uma estratégia deste guia e aplique amanhã na sua sala de aula. Daquilo que falamos hoje, na sequência de slides à sua disposição. Daquilo que você conseguiu entender. Escolha uma estratégia e aplique amanhã em sua aula, no texto que você já escolheu com certeza. E se ainda não escolheu, escolha hoje um texto que, quem sabe, você se lembrou durante a live e trabalhe amanhã com seu aluno, com a sua aluna. Faça essa tática antes, durante e depois. Vamos lá, ative a bagagem de conhecimento. Medie a leitura. Faça as pausas pedagógicas, estratégicas e, para fechar, consolide, justifique com os alunos o que eles fizeram na predição, o que aguçou-se na mediação e o que conclui-se com base na leitura. Isso é estratégia que garante a aprendizagem. Um grande abraço a todos vocês que ficaram conosco até o final da live. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, um beijo no coração, os principais contatos da família Saeb Digital, o suporte, as principais redes sociais. Entre em contato conosco. Se você ainda não é assinante, não deixe de assinar e dispor de todo esse material que vai complementar a sua prática pedagógica. Parabéns, professor. É a sua mediação que garante o resultado. Você é essencial. Você tem uma valia inigualável no processo de evolução do nosso país, da nossa história, da história do seu aluno, da história da sua aluna, da história da humanidade. Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima live e os materiais mensais, quando gravamos nossa videoaula para vocês. Um grande abraço.